Apresentação: Flávio Paradella. São 10h39, a gente segue aqui com o CBN Campinas e volta a falar sobre um assunto que causou um alvoroço, no mercado de ações aqui do país. A BTG já classificou esse rombo de 20 bilhões nas Americanas como a maior fraude corporativa do país. Isso vai tendo outras e muitas ramificações, não só no mercado de ações, não só no mercado corporativo, mas também para o próprio consumidor. Por exemplo, o Procon já recomenda aos clientes a fazer compras em lojas físicas das Americanas. A notícia de um rombo de 20 bilhões de reais no balanço do Grupo Americanas pegou de surpresa tanto o mercado financeiro quanto os clientes da tradicional rede de lojas, que tem unidades em Campinas e região. Operando nas unidades físicas e também no comércio eletrônico, a loja atende a milhões de clientes com a venda de produtos à vista e a prazo. O Procon de São Paulo notificou a empresa questionando sobre os impactos para os consumidores. O chefe de gabinete do órgão estadual, Guilherme Farid, orienta aos consumidores que, neste momento, antes da resposta do grupo, deem preferência para as compras nas lojas físicas. Aquelas compras que podem ser realizadas à vista, não há nenhum problema, o cliente vai sair da loja com a mercadoria. Nas compras parceladas também não se vislumbra muito problema no primeiro momento, até porque a empresa vai precisar receber capitais. A preocupação seria com as compras online e que demandariam tempo de entrega pela empresa. É um momento de cautela do consumidor em fazer compras que ainda dependam receber no futuro. A empresa ainda não se pronunciou sobre como será a continuidade dos negócios após a descoberta do rombo financeiro e a queda do valor de mercado de quase 11 bilhões para 2 bilhões e 400 milhões de reais na Bolsa de Valores. Mas o chefe do Procon São Paulo explica que o consumidor deve continuar honrando os pagamentos parcelados já em andamento, pois as sanções ao cliente não mudam. A empresa está com problema do balcão para dentro por hora. Então, do balcão para fora, as relações devem se manter estáveis. O princípio no qual se funda a relação de consumo é a boa-fé. Aqueles consumidores que têm os seus crediários pendentes, que têm as suas dívidas pendentes, têm o dever, inclusive legal, de honrar com esses compromissos. Esta situação não é motivo para se deixar de honrar com os compromissos que foram assumidos com a empresa. O Grupo Americanas tem até esta terça-feira, dia 17, para responder aos questionamentos do Procon São Paulo. De Campinas, Marco Guarizo. Bom, a gente segue falando sobre esse tema, porque ele mexeu e muito, e segue mexendo com o mercado financeiro. Foi o principal assunto do mundo corporativo na semana passada, esse rombo de 20 bilhões das Americanas, causando uma surpresa, porque é um grupo que tem aí, ou se esperava, um complexo processo de governança. E como se atinge um nível, assim, um rombo tão astronômico? Nós estamos em contato neste momento com o advogado Adelmo Merenciano, especialista em direito empresarial, e a gente aqui agradece esse contato, doutor Adelmo. E é uma situação que causa não só uma estranheza, um grande espanto, para todo mundo que trabalha com informação, ou mesmo que trabalha com nesse assunto empresarial, não é, doutor Adelmo? Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Sem dúvida, isso trouxe uma surpresa enorme no mercado e de fato é o assunto da semana, porque esta, além de ser uma empresa muito conhecida, muito negociada na Bolsa, também é controlada por um grupo de empresários muito conhecidos e muito reconhecidos pela qualidade dos seus negócios. Então é uma empresa sob um controle historicamente desse grupo de maneira bastante rígida e muito bem sucedida. Essa talvez seja a maior surpresa, maior do que a questão dos números, é o fato de que o grupo controlador também deve estar surpreendido com o que aconteceu na companhia. Isso causou um efeito cascata, doutor Adelmo? Porque o senhor mesmo citou, é um grande grupo, um grupo extremamente experiente, tem lá a gestão de conglomerados a 3G Capital, de Jorge Paulo Lemann, isso. E também que tem participações em gigantes somente como Ambev, a Kraft Heinz, porque teve um efeito cascata nas outras empresas do setor de varejo, por exemplo, a Via Varejo, que tem aí Casas Bahia, Ponto Frio, ou mesmo a própria Magalu, porque se tem um problema em uma empresa tão grande quanto essa, como é que estão as situações contábeis dessas outras? Mas isso atingiu outras empresas que nada tem a ver com varejo por causa do grupo controlador,
Sem dúvida. Mas eu acho que é preciso que seja esclarecido alguns pontos e a maneira como foi tratado a notícia, acredito que tenha causado um pânico maior do que efetivamente é o problema, e eu gostaria de poder esclarecer algumas questões para você que se referem à má impressão de que a empresa possui um rombo, possui uma dívida não contabilizada, ou ela tem alguma coisa absolutamente errada, né? E isso é importante de ser corrigido. A primeira coisa é que não é uma dívida que apareceu e ela não estava contabilizada. Ela possui um rombo nas contas, ou ela tem mais falta de capacidade de pagamento, e que isso, na verdade, consiste numa fraude. É importante a gente separar uma coisa da outra, porque à medida que da maneira como as informações saíram, de fato, levou a esse primeiro momento essa primeira impressão. Mas vamos lá, para entender um pouquinho melhor o que aconteceu, pelo menos o que está mais claro nos últimos 2 dias. Primeiro, a empresa não tem o nome de fraude contábil ainda está sendo utilizado como um adjetivo muito forte para essa situação. Na verdade, a operação toda, ao que consta, está devidamente contabilizada. Então, não é uma dívida que apareceu de uma hora para outra de uma maneira a surpreender a todo mundo. Vamos lá. Não é que existe falta de dinheiro no caixa. Essa é a primeira coisa que precisa ser esclarecida. Não está faltando dinheiro, não tem um desvio de recursos da empresa. O que se apurou até o momento é que há, na verdade, uma diferença na maneira como está sendo contabilizada a questão dos adiantamentos feitos aos fornecedores. Então, só para ilustrar, normalmente uma empresa tem lá a sua conta de fornecedores, onde os fornecedores têm lá um crédito para receber da companhia dentro de um certo prazo. Este crédito a companhia pode financiar com capital próprio, ou ela pode ter este financiamento do fornecedor sendo bancado, sendo apoiado por instituições financeiras. Então, isso é o que se chama de risco sacado, que é como aparece aí no aviso que foi feito a mercado. O que aconteceu é que a contabilização não foi feita como sendo uma dívida, apontando claramente isso no balanço, como uma dívida com banco, mas sim uma dívida com fornecedor. E o que é que causou, então, essa confusão toda? Porque é muito importante a maneira como acontece essa contabilização, porque a CVM diz que quando você está devendo para o banco esse adiantamento de fornecedor, você deve classificar isso como uma dívida, não como fornecedor, mas sim como uma dívida bancária. Então, você não pode você toma em conta não como uma dívida registrada exclusivamente fora da sua totalidade de endividamento bancário, porque a dívida com o fornecedor não é considerada nas formas de classificação de solvência e liquidez de uma companhia da mesma maneira que uma dívida com o banco. Então, se você deve para fornecedor, é um risco da sua operação, do seu próprio negócio. Você financia com seu caixa ou com empréstimo em banco. São contas contábeis diferentes. Agora, quando você financia isso com o banco, você deve deixar claro isso no seu balanço, registrando isso exatamente como dívida, como um financiamento, e não como dívida com o fornecedor. Essa diferença de contabilidade, de maneira de contabilizar, ela não modifica o caixa da empresa. Então, da maneira como as notícias saíram, criou essa impressão de que havia um rombo, que tinha uma falta de recursos dentro da companhia. E não é verdade. O que existe, na verdade, é um problema na maneira como estão as demonstrações financeiras da companhia, a maneira como a empresa reportou isso ao mercado. Ou seja, ela possui mais dívidas com bancos do que estava aparecendo nos balanços. Essa é a grande diferença. Mas não há, de fato, até onde se pode ter informações até o momento,
esses 20 bilhões não são 20 bilhões a mais de dívida que ninguém sabia, que estavam fora do balanço patrimonial. Não é verdade. Não tem lá uma dívida desconhecida, que ninguém sabia. Isso não acontece. O que aconteceu é o registro da dívida como sendo dívida para fornecedor, ao invés de registrar como empréstimo e financiamento. Agora, o que isso muda? Isso não é que muda a vida da operação da empresa em si, mas muda a maneira como a empresa se financia no mercado. Porque a maneira como os bancos avaliam para conceder empréstimos são normalmente critérios de relação, a relação entre dívida e o EBITDA da empresa. Ou seja, quanto tempo a empresa demora para quitar uma dívida, às vezes também com relação ao resultado financeiro, ou seja, quanto dinheiro ela tem no caixa para pagar o juros da dívida, ou em relação ao patrimônio líquido, quanto de dinheiro da empresa veio do acionista e quanto veio dos credores, que é a relação dívida-patrimônio líquido. O que está, então, surpreendendo a todos, o que é que modifica? Modifica que quando um banco vai emprestar dinheiro para uma certa companhia, ele vai tomar em conta exatamente essa relação entre a dívida e o que ela está gerando mesmo de EBITDA, ou seja, de resultado antes do imposto de renda. Então, o que está acontecendo é que os bancos colocam normalmente condições para fazer empréstimo. E diz assim, eu empresto para você, mas você não pode se endividar X vezes mais do que o seu EBITDA. Normalmente é isso, ou X vezes mais que o seu patrimônio, mas normalmente X vezes em relação ao seu EBITDA. E acontece que quando você coloca esse endividamento como dívida de fornecedor, isso não entra na conta e permite a você tomar mais dívida do que você estaria tomando se estivesse registrando de outra maneira. E o que aconteceu, então? Na verdade, os bancos reclamaram imediatamente, porque existem cláusulas que limitam a quantidade de dívida que a empresa poderia ter tomado. E no momento que você reclassifica essas contas, você faz com que a empresa agora, neste momento, apareça com mais dívida que permite o contrato, o que leva ao vencimento antecipado das dívidas e permite aos bancos imediatamente cobrarem a dívida. Então, em certa medida, a empresa entra numa situação de default no contrato. Ela começa numa situação na qual os bancos podem parar de fornecer capital, interromper a sua linha de crédito e exigir toda a dívida que está vencida de uma só vez. E foi exatamente o que o Banco BTG fez nesses últimos dias. Entrou com um pedido contra o pedido antecipado de tutela, numa recuperação judicial que a Americanas propôs, dizendo que isso era uma fraude e que, portanto, ele queria cobrar a dívida antecipada. Então, é nesse imbróglio que aconteceu esses fatos agora, neste final de semana. Então, na verdade, não foi descoberta um rombo que falta, na verdade, aparece um desvio de recursos dentro da companhia. O que se verifica, na verdade, é que essas demonstrações financeiras da empresa estão com essa classificação considerada, à primeira vista, como equivocada, e isso levaria a um vencimento acelerado da dívida que possui com os bancos e que financia a conta de fornecedores. É este que está sendo o grande problema. Então, a maneira como está sendo percebido o tal do rombo, na verdade, é diferente de outras situações, onde normalmente as empresas de fato não têm o dinheiro, né, devem mais do que deveriam e coisas nesse sentido. Não sei se isso permite, às vezes, acredito que isso muda um pouco essa percepção do que é que está acontecendo aí com a lojas americanas. Muda bastante, porque a gente não tem aí uma dívida assim que não se sabia de onde vinha. Então, realmente era uma dívida com o fornecedor, mas tinha que ser colocado para a instituição bancária. Isso gera agora toda essa situação com quem dá, né, o crédito, quem gera esse empréstimo, entre aspas. Falando bem a grosso modo, né, doutor Adelmo, o que o senhor acredita que vai acontecer num caso como esse? Porque é uma empresa que, vamos lá, tudo bem, eu imagino que por ter uma governança, por ter auditoria interna e externa, conselho, esse tipo de situação não poderia ter acontecido, né? Sem dúvida, é uma grande surpresa, porque ela é auditada por uma grande companhia de contabilidade,
uma empresa de muito boa reputação, e de fato surpreende porque a CVM possui uma orientação específica de como contabilizar isso. Isso, por muitos anos, isso foi contabilizado de diferentes maneiras pelas empresas. E, em virtude disso, em 2017, a CVM decidiu normatizar ou orientar qual seria a melhor maneira de dar transparência a esse tipo de circunstância no balanço. E ela, em 2017, soltou um ofício circular, o ofício 1 de 2017, e ele orientou, então, essa forma de contabilização. Então, várias operações feitas, seja com FDIC, seja com esses investimentos financeiros diferenciados que existem, ele acabou estabelecendo que as práticas contábeis deveriam reconhecer isso como uma dívida bancária. Deveria, de fato, exibir isso como dívida com banco e não como um simples financiamento ao fornecedor. Porque, de fato, se você pensar, quando uma empresa vende a prazo, significa que quanto mais prazo ela dá, menos capital ela tem no caixa para pagar o fornecedor. Então, esse, de fato, é um problema. Então, ou ela utiliza capital próprio e financia e dá prazo ao consumidor com dinheiro próprio, e chega um momento que esse dinheiro acaba e aí ela não consegue mais fazer isso. Então, ela tem que apertar alguém, o dinheiro tem que vir de alguém. Então, normalmente, o dinheiro começa vindo à medida que ele também empurra o prazo de pagamento do fornecedor. Então, ele compra para pagar em 6 meses, pagar em 30 dias, pagar em 60 dias, conforme o negócio, e nesse intervalo ele tem um capital de giro. E esse capital de giro é que permite a ele financiar o consumidor em várias parcelas, 3 parcelas, 5 parcelas, senão chega um momento que ele não consegue mais pagar as suas contas. Então, ele acaba empurrando o prazo do fornecedor. Mas isso tem um limite. Chega um momento que o fornecedor diz, bom, então eu estou colocando dinheiro na sua empresa, então eu não vou financiar por tanto prazo. Então, para poder aumentar este prazo, busca-se recurso de empréstimo nos bancos, e os bancos passam, então, a pagar o fornecedor e ficam credores da empresa. Então, é essa relação entre quanto você deve para o fornecedor e para que financie, para financiar o consumidor, é que interessa ao banco, para entender se essa conta fecha, se o prazo que você está dando e a capacidade e o lucro que você está tendo é suficiente para você pagar quem está financiando essa operação toda, que no final do dia é o banco financiando o fornecedor e, por sua vez, está financiando o consumidor. Então, na verdade, não tem venda a prazo, sem juros. Na verdade, a empresa, com parte do lucro da empresa, está pagando os juros para o banco, que é aquele juro que o fornecedor, que o comprador, o consumidor deveria estar pagando, e sempre está pagando, porque está no preço, que o preço à vista e o preço a prazo não são iguais. Então, na verdade, é isso que está acontecendo. É essa circunstância. Agora, de fato, é uma surpresa que não tenha a empresa obedecido essa orientação da CVM. Doutora Adelmo Emerenciano, advogado especialista em direito empresarial. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, trazendo esses esclarecimentos aí acerca. A gente vai continuar acompanhando, né, toda essa situação envolvendo a situação aí da Americanas. Tem um outro fato, Fábio, que é importante, que a investigação que começou foi também por conta de informações privilegiadas, porque vários acionistas venderam as ações antes de sair essa notícia, dando a entender que alguém sabia desse problema. Então, essa é uma segunda linha de investigação, que a CVM também já deu 3 processos, 3 apurações, para descobrir se houve vazamento dessas informações, dessa situação, antes que ela fosse ofertada, antes que ela fosse informada a todo o mercado. Então, essa tem uma outra questão que vale a pena acompanhar, mas me parece que nenhuma dessas vai refletir para o consumidor. Não me parece que o consumidor vai deixar de receber os seus produtos, não. Me parece que, na verdade, haverá aí uma disputa, uma recuperação judicial, talvez, ou uma capitalização por parte dos acionistas, colocando dinheiro para poder manter a empresa, que até o momento, até antes dessa notícia, era uma empresa muito boa em termos de investimento e retorno. Exatamente. Muito obrigado, doutora Adelmo Emerenciano. Muito obrigado. É um prazer falar com você. Todo dia. Obrigado. Tenha um bom dia, são 10 horas e 58 minutos.
CBN